Olá, meus metropolitanos amigos. De volta à metrópole, Eduardo Barbosa, uma grande satisfação. Já começando agradecendo para uma pessoa que vou falar sobre ele já já. Quem não viu o card, vai ser uma surpresa. Então nós estamos aqui na primeira edição, meu DJ, manda a tela. Nós estamos na primeira edição do Papo Condominial. Papo de condomínio. Né, no Papo de Condomínio. No Papo Condomínio, o Papo Condomínio, ele nasce agora, nesse momento, mas ele não vem para rivalizar com a questão do Conexão Condominial, com os outros programas todos que nós já tivemos aqui da área condominial. Ele vem para ser um complemento a tudo isso, mas ele vai trazer um pouco mais. Nós vamos ter muita ação aqui. Nós vamos falar de política, nós vamos falar sobre ressignificação de vida, e vamos falar muito sobre isso hoje. Nós vamos falar sobre neurociência, tanto que a gente tem aqui, já vou começar dando boas-vindas, né? Diretamente dos Estados Unidos, de New York para cá, né? De Manhattan, nós temos aqui a Maria Tereza, uma brasileira Eduardo, que já rodou um pouco do mundo, e ela vai falar um pouco. Seja bem-vinda. Obrigada, Eduardo. Obrigado pelo convite. Estou muito lisonjeada aqui nesse momento. Então tá bom, não. A Metrópole é que agradece a sua presença. E também aqui no Papo de Condomínio, nada mais nada menos que ele, que eu peço foco maior agora na bancada para os meus dois convidados, e Raildo Queiroz. Raildo Queiroz começa a sua saga, né, na parte televisiva e radiofônica há mais ou menos em torno de 10 anos atrás, e era uma vontade dele, e ele começa com nada mais nada menos com um microfone, um sistemazinho de som, um pequeno transmissor com computador, um transmissor web, e ele cria a voz do síndico, né? E foi muito interessante. Nós já tínhamos muito condomínios em Aracaju, então o síndico passa a ter voz, e depois da voz do síndico, os condomínios e os condôminos, juntamente com os seus síndicos, passam a ter vez. E isso só cresce. Aí a voz do condomínio se torna a Rádio Web Metrópole, e há exatamente 5 anos atrás ela se torna a Rádio e a Web TV Metrópole. Então, hoje ela se mantém numa posição de destaque no estado de Sergipe. Hoje, das grandes TVs, como a Atalaia e todas as outras, acabaram seguindo o líder, que é a Metrópole, e todas remodelaram sua forma, o seu modal, né? Então, com muita honra, a gente inaugura hoje o Papo de Condomínio, e eu já quero convidar você que lidera dentro do seu condomínio, você que é empresário, que quer conhecer o mundo condominial e quer fazer negócio com condomínio, aqui nessa bancada eu tenho o Raildo Queiroz, que é o mestre, mas esta TV, a TV Web Metrópole, juntamente com esse programa, é uma porta de entrada para você, para o universo condominial, que a gente vai conversar muito com o Raildo sobre isso, e vamos conversar sobre o maior condomínio que tem em Aracaju, que está relegado, e a Raildo vai trazer um projeto aí, que ele já discute há mais de 8 anos, é um projeto inovador que eu espero que dê atenção. Então, todos sejam muito bem-vindos para o nosso primeiro Papo de Condomínio. Raildo Queiroz, eu quero lhe perguntar como é que está a sua vida, e eu estou sabendo que você é pré-candidato a vereador. É para valer? Está valendo. Boa tarde a todos, boa tarde aqui a nossa convidada, né, colega, que estamos aqui em mesa. Você, Eduardo Barbosa, sempre fazendo a diferença, e eu fico muito lisonjeado, como a doutora falou, em tê-los, né, aqui dividindo esse espaço comigo. A Rádio Metrópole Aracaju, ela sempre procura unir o útil ao agradável, levar para aqueles que precisam de informações, e também buscar de lá para cá para retransmitir essas informações para o nosso público direto, que é o setor condominial. Quando se fala em setor condominial, nós estamos falando de um público enorme, até porque são números que falam isso. 1/3 da população de Aracaju mora em condomínio, então é bom, né, sempre estar falando para um público muito grande. Esse público assiste, não tenho dúvida, a TV Web Metrópole Aracaju. É mesmo, hoje na Grande Aracaju nós temos em torno de 300 mil pessoas vivendo dentro de condomínios, né? No estado de Sergipe, nós já temos alguma coisa, em função da Barra dos Coqueiros, que cresceu muito, nós temos 400 mil pessoas. É um percentual considerável da nossa população, fora alguns pequenos condomínios que são criados sem maiores regulação, sem questão, que não existe controle, né? A
Atalaia Nova tem muitos pequenos condomínios, são condomínios pessoais, a pessoa monta um grupo de kitnet e ela não se entende como um condomínio, ela não consegue enxergar essa profissionalização necessária. E aí, quais são os riscos quando o cara monta um condomínio, quando o cara monta um projeto desse para as pessoas morarem? Nós tivemos um caso em Aracaju que foi emblemático em todo o Brasil, com mais de uma dezena de mortes. Em pleno Natal, um vazamento de um bujão de gás, um P13, né? Ele explode. Por acaso, o apartamento era na coluna central do prédio. O prédio, basicamente, metade dele ruiu, né? Então, pessoas foram soterradas, tal e tudo. Então, essas construções que acontecem, do pessoal construir suas kitnets, construir seus pequenos condomínios, quais são os riscos, Raildo? Olha, em condomínio, principalmente, nós temos uma engenharia embargada, que é engenharia elétrica, engenharia civil, mecânica, ambiental, química. Então, isso quer dizer que há um corpo técnico muito presente na construção da edificação. Quando você não tem a presença desses profissionais, aí você está fazendo uma construção irregular. E por se tratar de produtos que vêm trazer risco, nós temos o principal ponto de ignição, é a eletricidade. Aliado ao gás, tende a ter realmente incêndio e explosão. Então é preciso ter essa consciência de qualquer construção que for fazer, sempre ter o profissional acompanhando, porque ele vai saber a dosagem certa de cada produto ali dentro, de cada mistura do concreto. E aí você tem cálculos estruturais, tem tudo. Se você trabalhar nesse caminho, porque a engenharia, ela realmente ela é um fenômeno. Você vê grandes prédios aí, grandes, né, arranha-céu, com estrutura que nunca teve problema nenhum. Mas no momento que você constrói sem critério, leva assim esse tipo de desastre. E hoje eu acredito que a fiscalização cada vez está maior para esse tipo de construção, por isso que o CREA hoje está cada vez mais fiscalizando as obras, quer seja prédio, quer seja casas normais, com kitnet você falou. Então tem a presença do profissional. Então quando tem todo esse amparo técnico, dificilmente acontece tragédia. Nós abrimos vaga aqui para a gente estar entrevistando vocês do conselho, dos conselhos todos, né, que o pessoal de engenharia, o pessoal de corpo técnico, nós estamos abrindo também para você, empresário da área, as construtoras, o pessoal que estão fazendo grandes, né, condomínios, como a Laredo, como a Montreal, o pessoal do Alphaville, então diversos condomínios, Dama, que nós temos já no estado de Sergipe. A gente quer conhecer um pouco melhor o que tem dentro, e dentro do que o Raildo falou, a gente precisa defender essa questão. O cara fala que é muito caro você morar dentro do condomínio X, pelo nível de exigência que ele tem e o nível de construção que tem. E aí opta pelo barato. Nesse momento, esse barato, ele sai caro? Quanto é que vale uma vida, né? Então não tem preço. Então, quando você fala custo de material, custo de retrabalho, sim. Você vai ter um retrabalho quando você não faz o negócio como deve ser. Então a engenharia condena, né? A engenharia condena porque qualquer vamos dizer assim, deslize no seu preparo, na sua parte de fundação, principalmente a fundação, então você coloca em risco toda uma sociedade, não só ele, mas como um todo, porque quando há uma explosão, atinge casas vizinhas. Eu estava lendo recentemente a explosão que aconteceu aqui há muitos anos atrás, que da explosão. Que, da Avenida da Explosão. Exatamente. Né? Então, Delzo Vieira de Mello, mas todo mundo só conhece com a Avenida da Explosão. Porque ali foi cimento acúmulo de fogos artifícios. Que até era até um agente dos bombeiros mesmo, foi unido destino, que armazenava esse produto, segundo o que forma o documento. Não? Então, você vê isso. Não importa o que seja, se seja um prédio ou uma casa, os riscos são iguais. Entretanto, cada um com seu nível maior e menor. Mas assim, quando você tem um profissional da engenharia trabalhando e cuidando dessa parte, você tem os riscos cada vez mais está sendo mitigado. Meu amigo Jorge da SRT, obrigado pela sua audiência lá na SRT. E a sua finada mãe morava ali, né, perto da Avenida da Explosão, viveu nessa época, exatamente na quadra que a finada mãe dele morava. Tiveram a casa basicamente totalmente destruída. A maioria das casas eram de taipa, eram casas antigas. E eu me lembro que eles contavam, mas eu tive acesso depois a documentos e fotos. Parecia que caiu uma bomba, que foi bombardeada, teve uma guerra, né? Porque
Foram dezenas, foram mais de 50 mortos, muita gente morta. E muitos empreendimentos destruídos. Não, e teve pessoas que simplesmente foram da fé meses depois que a pessoa estava desaparecida. Pessoas foram, basicamente, não sei se o termo é esse, foram vaporizadas. Teve o corpo desintegrado em função do nível da explosão. E um ponto a acrescentar nessa fala, se trata de um projeto, de um trabalho, um grupo de trabalho que estou executando no CREA, que é o nosso conselho de engenharia, que permite chegar essa cartilha, levando um plano de manutenção, levando quais seriam os profissionais que o condomínio deveria contratar, e eu até mesmo cobrar do CREA a fiscalização. Então essa cartilha está em andamento, isso é fundamental para que os condomínios saibam, os seus gestores saibam, de fato o que é que ele obrigações. As obrigações. Então, essa cartilha, até o final do ano, será entregue e vai ter a minha caligrafia ali. Antes da gente ir para a cereja do bolo, me diga uma coisa. Você esteve nas TVs todas no estado de Sergipe falando sobre a questão dos riscos da instalação de tomadas especiais para carros elétricos, para a carga, né, das baterias dos carros elétricos. Aquelas baterias funcionam muito parecido com bateria celular, elas são comburentes, não é isso? Todas as baterias trazem seu próprio risco pela química, né, que tem nela. O que ocorre, Eduardo, é que traz uma preocupação, porque nenhum condomínio em Aracaju, acredito em todo o Brasil, nenhum deles estão preparados para receber cargas adicionais. Então, no momento que você vai pedir um ponto para ser instalado, para você colocar seu carro, por exemplo, que as pessoas confundem o ramal principal e o coletivo. Então, você compra um carro hoje, você mora em um condomínio, aí você pede permissão ao síndico para fazer a instalação do ponto elétrico. Então, se esse profissional que vai fazer a instalação que precisa seguir todo um regramento técnico, né? Seguindo a NDU, que é a Norma de Distribuição Unificada da Energia, a ND2, a NDU 3, a NDU 042, você tem que seguir a 5410, você tem que seguir a 17019. Então, existem normas, né, que determinam como deve ser feita essa instalação. E o que está chamando a atenção, inclusive, eu fui lá palestrar na OAB, né, sobre as questões disso aí também, para os advogados, foi falar de que a forma que estão abrindo brecha para a instalação é que está errado. Inclusive, Eduardo, um exemplo. Você vai colocar como exemplo, para você entender mais ou menos o impacto. Você tem hoje sua casa, seu apartamento, que tem de carga instalada para você usar, potência instalada, que é para você usar dois ar-condicionado, chuveiro elétrico, tomadas e tomadas e tomadas. Então, existe uma carga determinada por norma, X potência. Então, já está dizendo ali que no seu quadro de cargas, o que é que você vai usar dentro do seu apartamento. Não posso instalar nada mais do que aquilo. Nada mais. Então, aí você tem, digamos assim, 17 mil. Né? Tá somando todas as cargas, você chega a 17 mil watts. Significa 17 quilowatts. Aí você vem com um carro para aumentar 7 de uma vez só. É muita coisa. Então, isso já altera substancialmente. Então, nos novos projetos de condomínios, de casas, vai ter que vir essa predisposição, a depender do condomínio, a depender da área. Então, essa predisposição já vai ter que vir. Vai ter que vir um projeto elétrico. Eu não tenho... Como é que eu adiciono essa carga? Num prédio, numa casa? Como é que é feita isso? Então, vamos pensar num condomínio que é coletivo. Vamos ser prático. Você mostrou a instalação no seu condomínio. Sim. Como é que foi feito? Na verdade, foi no condomínio que eu fiz o estudo de viabilidade técnica. Então, significa o quê? Porque é fácil para mim, para o profissional, receber o convite para vender um serviço. Um exemplo, ela é a síndica de um prédio. Outra, ela é uma moradora do prédio. Ela diz assim, Raildo, eu quero instalar meu carro. Vai lá, compra o carro, né? E chega lá e a síndica diz assim, eu não posso autorizar agora não. Eu tenho que saber se pode ou não pode. Por que isso? Porque vem nessa linha de pensamento, doutora, do adicionar dessas cargas. Por quê, Eduardo? Veja só. Em um condomínio, se a gente colocar um acréscimo de 7 mil watts para cada unidade, olha o impacto. 7 mil para cada unidade, digamos um condomínio que tenha 100 apartamentos. Eu vou aumentar
700 mil watts, 700 mil watts. Isso, para o impacto não é só do morador, não. É para a estrutura de entrada da Energisa, da concessionária. Porque lá fora, foi feito um projeto, Eduardo e doutora Tereza, para o transformador que está lá na rua, Eduardo, ele é um transformador que, para atender aquelas cargas. Aí quando é que você vai poder instalar? Aí eu, quando profissional da engenharia, eu vou lá e digo assim, eu faço seu projeto do condomínio. Só que quando faz o projeto, que não observa essas cargas, aí você fica com o projeto, sabe o quê? Inexequível. Porque não tem como você alterar o transformador da rua para atender seu condomínio. Porque vai sair de um transformador, a gente chama subestação aérea, que esse transformador, o técnico a gente chama subestação aérea. Nós teríamos que entrar com subestação abrigada. Imaginamos que, para quem não sabe o que é uma estação abrigada, né? Além de ser caro, e a viabilidade técnica de instalar dentro do condomínio, onde é que você vai conseguir um cubículo lá dentro, para você que não tem nenhuma vaga de garagem. Que não era previsto, né? Que não é previsto. Pode ter fuga de energia, pode ter uma série de questões. Não tem como você hoje ter um condomínio, instalar hoje praticamente uma subestação. Toda energia individual de um apartamento, ele não comporta eu instalar uma tomada para um carro elétrico. Então, não é nem o ou eu vou ter que abrir mão. Eu vou tirar um ar-condicionado, vou tirar o chuveiro elétrico, vou tirar alguma coisa do apartamento. Mas observa, exatamente. Nessa linha de pensamento sua, tá certo. Digamos, um chuveiro hoje, digamos, seja de 7.000 watts. É a mesma coisa do carro. Então, eu tiraria um chuveiro. O chuveiro é 3.5, 3.7. O quê? O chuveiro é metade disso. Não, mas tem chuveiro de 7.500. Tem de 7.500. Mas eu estou dizendo, estou colocando o que é o real. Então, se eu tenho um carro que puxa, eu preciso de 7.000, e tem um chuveiro que puxa 7.000, tudo aí está tudo dentro, né? Eu posso tirar um em detrimento do outro. Mas o que acontece? Instalar um em detrimento do outro. O que acontece? Vamos para o ponto principal. O chuveiro, quantos minutos você passa no chuveiro tomando banho? Dá 10 minutos. Pronto, tem um carro que vai levar 8 horas para carregar. É muito chuveirada. É muito tempo de exposição da corrente. Então é preciso analisar todos esses aspectos. A coisa não é só tirar. O ar-condicionado chegaria mais perto, mas a carga do ar-condicionado é muito baixa. Eu teria que tirar 2 ar-condicionados para chegar, ainda fica inferior a um carro, e o ar-condicionado eu uso no máximo, eu uso entre 7 e 12 horas no máximo ar-condicionado. Eu acho que a carga de 2 ar-condicionados ainda não cobriria de um carro. Vamos lá. Um ar-condicionado hoje em média é 1.000 watts, de 12.000 BTU. Nossa, 1.000 watts. 2 não chega. Ele puxa 7 ar-condicionados ligados ao mesmo tempo. É muita energia. Entendeu? Agora, tem um monte de gente oferecendo a tomada de graça. Não, mas entenda. Por enquanto, porque é novidade, né? Para você entender, nós temos 2 modelos de tomada, 2 modelos de entrega hoje de potência. Um é na potência de 3,5, que você pode usar aquela tomada de 3 pinos, de 20 amperes, aquela mesma tomada que a gente usa para micro-ondas, né? Essas tomadas mais grossas, chama 20 amperes. Então a tomada do carregador portátil do carro, carregador que leva o carro dele para qualquer lugar, precisa ter essa tomada de 20 amperes. Mas essa carga é mais lenta. Ela não fecha. É muito mais lenta. 8 horas não fecha a bateria. Então, aquilo que puxa de 8 vai para 16 horas. Você entendeu mais ou menos? Entendi. Então, assim... com aquele que você demonstrou no condomínio, ali é carrega em 8. Ali é o wallbox. Vai depender do carro. Pode ser que tenha 8 ou 10 horas. Tem isso também. Por quê? Porque o conversor do carro, ele vai puxar a corrente que precisa para ele. Digamos, o carro híbrido, que é elétrico e combustão, ele não puxa 7, ele puxa 13,5. Se você botar uma potência maior para ele, não vai adiantar, porque ele vai puxar o mesmo 3,5. Ele vai pegar só o que ele necessita. Exatamente, o que ele necessita. Então o carro que puxa 7, vai puxar 7. Então ele não vai aguentar, o wallbox não vai lhe entregar os 7 se o carro só puxa 3. Agora, o que é que muda nisso aí? É a potência. Digamos, se eu tenho um wallbox que ele produz até 7.000 para eu carregar meu carro de 7, eu estou dando 100%. Mas se eu colocar um wallbox que tem 50.000, né, uma estação, vamos botar não é wallbox, uma estação. O wallbox é esse que a gente usa residencial. Uma estação de carregamento. Aí essa estação, ela muda. Certo? Ela muda por quê? Porque ela passa a ser de
de 22 mil, 30 mil, 40 mil watts. Aí sim, o que é que muda? O tempo de carregamento do carro. Se você vai carregar seu carro com em uma estação de 30 mil, tende você, aquele que era 8 horas, cair para 3 horas, 2 horas, dependendo de 150 mil a 20 minutos. Então, só que tem um detalhe, nós estamos falando esse tempo todo. Porém, você nunca vai levar seu carro para zerar o combustível, né? Nesse caso. Então, você vai sempre carregar normalmente. Então, você pode estar levando um pouco tempo para carregar em função disso. Mas, quando se trata de residência individual, aí sim, você trata diretamente com o wallbox, que o wallbox ele entrega seu carro que é 100% elétrico. Aí ele requer 7. Se você for carregar no 3,5, você vai levar mais tempo para carregar ele. E esse mesmo 7, esse mesmo carro que puxa 7, se eu colocar em uma estação de 50 mil watts, um exemplo, ele vai carregar muito mais rápido, vai ter muito pouco tempo de carro parado ali. Então existem esses fatores. Mas o fator principal, Eduardo, é que os condomínios hoje não têm condições de estar liberando. Isso é um impacto muito grande. Muito carga. Gente, olha, vocês estão observando aqui com o Raildo Queiroz nesse momento, a gente tendo uma grande aula sobre essa questão. Isso é inédito, Raildo. Eu não vi ainda uma discussão dessa, nem na web, e piorou na TV aberta. Então, eu acho que isso vai suscitar e nós vamos trazer Raildo novamente para a gente poder continuar isso. Mas nós temos outra convidada aqui, Raildo. Maria Tereza First. Ela é CEO da First Group, é uma empresa brasileira. Ela tem sede nos Estados Unidos, mas ela tem a matriz aqui no Brasil, né, Tereza? A matriz é na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, um condomínio maravilhoso, mas ela tem também uma filial lá nos Estados Unidos. Exatamente. É isso? E Maria Tereza, ela está dando... Está caminhando, ela está com um grande projeto aqui no Brasil, fez diversas palestras. Você pode falar para a gente um pouco disso daí? A gente quer saber. Ela tem um mapa da mina, ela tem como você poder fazer negócios, empreender, chegar, entrar nos Estados Unidos, e ela veio para o Brasil para falar um pouco sobre isso. Como é que você pode empreender nos Estados Unidos? Então, uma brasileira que foi para a Europa, que foi para os Estados Unidos e venceu, né, é uma profissional extremamente qualificada e reconhecida. Então ela está vindo para o Brasil para abrir um canal para nós brasileiros, aquele que tem um sonho dourado de ir para os Estados Unidos, né? Então até você quer, né, Raildo, montar a sua filial lá, né? Não tenho dúvida. Então tá. Olha, lá tem muito carro elétrico. Pronto. Com o olá de Moab Teles, diga aí pra gente, Tereza, quem é você e o que é que a First Group faz aqui no Brasil e nos Estados Unidos? Primeiramente, obrigado, Eduardo Barbosa, por ter aberto essa oportunidade, a você também, pela sua oportunidade de fazer essa entrevista que foi assim, aconteceu de um momento para o outro. Primeiramente, eu sou Maria Tereza, sou do Rio de Janeiro, eu nasci no subúrbio carioca e já não moro no Brasil há mais ou menos uns 24 anos, como você falou, eu morei na Europa antes, eu fazia direito internacional e fui parar de gaiato no navio sem querer em Nova York. Eu sempre estudei espanhol, minha avó, sou descendente de espanhóis, da parte da minha mãe, e o meu sonho era ir para Salamanca, estudar direito, e estava tudo bem, até que eu fui estudar inglês em Nova York, e lá eu fiquei, estou já há 20 anos. E quando eu cheguei em Nova York, por não saber o inglês e estar na área de direito, eu resolvi ir para psicologia. Eu simplesmente me apaixonei pela psicologia, primeiramente, para entender todo esse processo da psicologia intercultural. De eu ter assim, um conhecimento para estar apoiando imigrantes nos Estados Unidos. Primeiramente, a minha pessoa, porque a gente, quando está lá, a gente está sozinho, a gente não fala a língua, a gente não entende a cultura. E eu me encontrei quando eu comecei a ser uma psicóloga, sem ser psicóloga. Eu falei, eu acho que eu levo jeito para isso. Eu me sinto bem ajudar o próximo, eu me sinto bem tá dando direcionamento, então por que não seguir essa área? Segui essa área, me apaixonei também pela mentoria, pelo Life Coach, que é muito forte nos Estados Unidos, e abri a empresa em Manhattan, eu dava treinamentos na parte de coaching para empresários e brasileiros, até que veio a pandemia, em 2019 para 2020, e eu resolvi abrir aqui no Brasil uma empresa trazendo todo esse conhecimento aqui para o Brasil. Por quê? Quando aconteceu a pandemia, todos nós sabemos, muita gente perdeu
entes queridos perderam empresas. A First fechou, que eu abri a First em Manhattan. E veio aquela situação assim, poxa, eu quero me reconectar no Brasil. Eu quero me reconectar com as minhas raízes. E tem até um pouquinho, porque eu estou aqui no Nordeste agora. O Moab e o Eduardo são meus mentores. São pessoas também que estão nesse projeto com a gente. E quando eu me reconectei pelo fato também, durante a pandemia, meu pai quase teve um AVC e quase veio a óbito. Mas graças a Deus ele está bem, muito bem, obrigada, lá no Rio de Janeiro. Eu trouxe esse sonho, esse projeto, que é um projeto de planejamento migratório. E tem muito a ver com o seu trabalho, que você está falando aí dos condomínios. Tudo na vida tem que ter organização e planejamento. E quando você muda de país, né, principalmente, então eu falei, bom, eu preciso ter essa reconexão, que como é que eu reconecto Nova York, Estados Unidos, Europa com o Brasil? Aí veio esse projeto, eu decidi criar o Ousa Mapa da Mina, que teve um pouquinho da ajuda do nosso mentor, Moab. O que é o Ousa Mapa da Mina? O Ousa Mapa da Mina qual é a sua mina, qual é o seu tesouro? Né? Cada um tem o seu. Tem essa brincadeira que usa do United States of America e usa de usar o mapa para chegar no seu objetivo, onde você quer chegar, nos Estados Unidos. E aí veio a imersão e eu falei, poxa, eu vou fazer a imersão, mas eu quero eu não quero ficar só no Rio de Janeiro, eu não quero só ficar em São Paulo, eu quero ir em pontos que eu tenho parceiros. E foi por isso que eu vim aqui hoje, com muita alegria, no Sergipe. Aqui é lindo, maravilhoso, as pessoas são incríveis. Estou muito emocionada de conhecer o Eduardo pessoalmente, porque antigamente só conhecia online, né, Eduardo? Nossas mentorias, nossos projetos. E com esse carinho de sergipano, assim, de chegar e assim, né, tá me recebendo e de braços abertos, sou muito grata. E é isso, trazendo para cá agora essa imersão do Ousa Mapa da Mina para quem quer empreender, estudar ou turistar nos Estados Unidos. Acho que eu tenho um pouquinho de experiência, né, Eduardo? Tem muita. Estão vendo aí? Então você que é empresário, você que está aí, usa Mapa da Mina. Essa pergunta é para você prestar atenção. Usa o Mapa da Mina. Se alguém quiser conhecer sobre como é que faz esse modal, nesse período que você está aqui conhecendo o Sergipe, tem condições de empresário, de pessoas, cidadão comum, a mãe que tem um filho, que ela sonha que esse filho vá fazer um intercâmbio. Cabe também intercâmbio no Usa Mapa da Mina? Sim, com certeza, certeza. Intercâmbio, se alguém está pensando numa escola, como a gente tem escolas renomadas aqui no estado de Sergipe, cabe um convênio com a sua empresa entre essa escola, para ela poder fazer um intercâmbio com o United States, né, com os Estados Unidos e com o Brasil, cabe nesse projeto seu? Com certeza, com certeza. O Usa Mapa da Mina é uma imersão, como eu falei, eu idealizei junto com a minha equipe, junto com meus parceiros, como, né, o Moab, você. Eu comecei em Cabo Frio, fui para Resende, São Paulo, estou aqui agora para essa imersão, para esse bate-papo com vocês. Estou aberta sim para a gente conversar e tirar qualquer dúvidas. E eu vou finalizar na Barra da Tijuca no dia 23 de agosto, né, que vai ser o grande finale antes de eu voltar para Nova York. E lá eu vou estar abrindo a minha agenda para poder fazer uma consultoria. E com certeza eu estou aqui com a minha equipe, com o Leonardo Vieira, que é o meu diretor, e o Igor Oliver, que é o nosso mentorado também. Estão perguntando, olha, o Moab, o Fábio do SESI, lá de Nossa Senhora do Socorro, e o professor Silvio Daniel, professor, tinha um programa aqui, né? Me conta uma história. A mesma curiosidade. Eles estão perguntando até quando você fica em Sergipe. E Silvio perguntou se ele pode levar o programa dele para os Estados Unidos. Silvio, teu programa já está nos Estados Unidos através da web. Deixa de história, viu? Nós temos 215 pessoas conectadas com a gente, viu? Nesse momento? Isso. Primeiro programa. Isso. Papo de Condomínio. Parabéns. Obrigado. 215 pessoas aí conectadas. Sucesso absoluto, Papo. Obrigado. Obrigado ao público, obrigado a todos que estão conectados. Obrigado, Moab Teles, que está aí dando uma retaguarda para a gente, nosso amigo e irmão. E no próximo Papo de Condomínio teremos aqui Moab Teles, né, falando sobre ressignificação pessoal, falando sobre esse momento, mas principalmente ele vai falar de um assunto, Raio, do que lhe interessa. Ele vai falar sobre profissionalização de campanhas políticas, né? Como é que você toca uma campanha política hoje? Como é que você toca uma empresa? Tem como você tocar uma empresa sem ser profissionalizado o processo?
É impossível, a empresa vai falir. Sim. Todo candidato e todo vereador tem um CNPJ. Então, como é que você vai tocar uma campanha política? Você se torna empresa por em torno de 45 dias. Pensa bem, você tem que abrir e fechar uma empresa em 45 dias. E como é que você faz isso sem ter um planejamento estratégico, sem ter um plano de campanha, sem ter uma equipe, sem ter uma profissionalização? Então, o Moab vem falar sobre esse assunto. Foi muito instigante, ele já conversou comigo sobre o que ele gostaria de abordar e vão estar abordando sobre isso e muito mais com ele. Tereza, estou aqui encantado pela sua presença e você falou da minha terra, você falou de Aracaju, você falou de Sergipe. Sergipe é minha terra, a minha cidade é Nossa Senhora do Socorro. Eu tenho o título de cidadão socorrense e recebi o título de cidadão sergipano. Meu pai e minha mãe são sergipanos, nada mais justo do que isso, sempre me senti sergipano. Não estou relegando minha São Paulo, que eu nasci de jeito nenhum, mas eu sempre me senti sergipano. Quero agradecer à Assembleia Legislativa, o deputado Luciano Pimentel, por ter me concedido essa honraria, e a todo o conjunto da Câmara de Vereadores, na pessoa do presidente Betinho, do ex-vereador, que agora é pré-candidato a prefeito, lá da cidade. É um paixão, pessoas que articularam para me receber o título de cidadão socorrense. Quero agradecer ao prefeito da cidade, Inaldo, né, o padre Inaldo, por ter sido uma das pessoas que apoiaram e me felicitaram por receber isso, e a deputada Carminha Paiva, que também é candidata a prefeita da cidade, que pré-candidata ainda, né? Só na convenção se torna candidato, e ela como pré-candidata, mas enquanto deputada, felicitou, não pude estar na cerimônia, mas agradeço, Carminha, ao seu bem-querer, né, por essa ressignificação. Você teve lá em São Paulo, você já deu um giro, já falou sobre Usa o Mapa da Mina. E quando é que Sergipe vai ter essa honraria de receber a imersão? Nesse período que você está aqui, se algum empresário, se alguém quiser contratar e quiser fazer essa imersão, se alguém quiser com um grupo levar para sua empresa ou levar para dentro da sua escola, é possível ainda contratar a tua empresa para ser feito isso no período que você está aqui em Sergipe? Com certeza, com certeza. Acabei de chegar, tem acho que 2 dias, nós chegamos de São Paulo e vou ficar aqui mais uma semana. Com certeza temos tempo ainda. E vamos colocar na mídia, depois vamos deixar um @ aqui do Instagram da First e vamos marcar isso aí. Pronto, Leonardo, se você puder deixar com o pessoal da técnica para eles poderem colocar no ar, viu? Você já passa ali pro pessoal, tá bom? Raildo, a cereja do bolo, vamos lá? Vamos lá. É um projeto seu que eu sou fã, sou fanático, eu sou encantado. Eu morei no centro de Aracaju, uma boa para dar minha vida. Moab morou no centro de Aracaju. Nós morávamos aqui, muito próximo daqui. Aqui era caminho de roça pra gente. Mas nós morávamos ali naquela confluência ali da Rua Capela, né? Com ali Capela, Laranjeiras e tal. Eu trabalhei no calçadão. Né, trabalhei no extinto Banco Nacional, que depois foi comprado pelo Unibanco e hoje é o Banco Itaú. Isso. Então, era outra coisa. Nós tínhamos supermercados, nós tínhamos mercearias, padarias. Existia uma vida, o centro da cidade era vivo. Pessoas moravam e se conheciam. Hoje, da sexta-noite em diante, a cidade parece um vazio, parece um cemitério em dia de semana, né? Só tem movimento vez ou outra quando alguém vem ser enterrado. É triste dizer isso, mas isso é uma realidade. Prédios feios, sem pintura, prédios que não são lavados, não são revitalizadas suas fachadas. Nós temos um centro da cidade, um centro comercial extremamente decrépito. Qual é a saída, Raildo Queiroz? Olha, você fala muito, Eduardo, você fala muito sobre turismo, né? Aqui, que é o turismo, que tem que vender turismo. Mas assim, eu acho que Sergipe não aprendeu ainda a vender turismo. E o centro da cidade é um ponto cultural, né? Podemos dizer assim, o mercado é cultural. Então, quem vem visitar Aracaju, principalmente quer conhecer esses pontos. E esses pontos foi criado lá, uns bonecos parecendo 3 metros de altura, né? Demonstrando aqueles bonecos. Olinda. Criaram também a Rua 24 Horas, enfim. Tentaram até alguns pontos, né, acrescentar para ver se resgatava esse público novamente. Mas o maior problema do centro da cidade é a falta de revitalização dele. Porque ele se trata de que nós temos algumas empresas lá instaladas que pode até lá daqui uns dias não ter mais.
Um dos pontos que a gente tem que considerar é o quê? Fazer o centro ser atrativo, como você me falou. O IPTU é o mais caro do estado. Eu vou pagar o IPTU mais caro. Eu tenho dificuldade de estacionamento. Eu tenho dificuldade para o cliente parar na minha frente. E se cria uma série de barreiras. O Rio de Janeiro deu um show. O Rio de Janeiro pegou as empresas antigas, obrigou que fosse, você não pode mudar a fachada, mas internamente você pode tudo. Você pode derrubar o prédio todo, refazer com vigas de aço e depois monta a estrutura semelhante à que era. Eu tive visitando, nas minhas 2 últimas visitas no Rio de Janeiro, o centro do Rio foi todo revitalizado. Agora, você faz esse investimento, você tem tantos anos de isenção dos impostos municipais. É abatido os impostos municipais, um percentual considerável do valor do investimento que você fez na melhoria. Então, isso segurou, fixou empresas que estavam indo embora do centro do Rio para cidades periféricas, que estavam extremamente mais atrativos, que estavam atraindo, porque a pessoa ir para essa cidade, no interior próximo do Rio de Janeiro, você gastava menos tempo do que você andar no centro do Rio. Hoje você tem bondinho, muito moderno, bonde igual você tem na Europa. É show de bola. Você tem um sistema de metrô que funciona e funciona bem no Rio de Janeiro. Você tem ainda o sistema de trens, que alguns reclamam que é antiquado, mas se não fosse ele, o subúrbio do Rio de Janeiro inexistia, teria problemas. Você tem uma malha viária de ônibus e tudo, de boas rodovias, com os problemas, os tiroteios e outras coisas tal, mas o Rio foi pensado numa revitalização. É possível se fazer a mesma coisa com Aracaju? Sim, até melhor, né? Porque Aracaju é pequena, muito mais compacta de você fazer alguma coisa. Olha, quando eu falo sobre a revitalização do centro da cidade, eu quero dizer o seguinte: em primeiro lugar, fazer a cidade ficar bonita, né? Como muitos dizem aí que Aracaju é uma cidade moderna, uma cidade bonita, né? Padrão de vida, e vai. Mas observe um ponto, Eduardo. Se você, quanto gestor, tanto estadual como municipal, tira seus serviços essenciais do centro da cidade, as pessoas também saem. Hoje o centro da cidade, o que é que ele trata? De vender, só vendas. Só comércio. Só comércio. Você tirando os serviços essenciais, significa que você vai tirar uma boa parte do público. Se você chegar a fazer uma entrevista hoje em qualquer pessoa aqui do lado da Praça da Bandeira para Zona Sul, qual foi o dia que você foi ao centro da cidade? Ele não vai nem lembrar. Rapaz, tenha tempo. E isso que preocupa, que no momento que você tira esse público, aquelas empresas lá instaladas hoje, por exemplo, os escritórios, os condomínios, comercial, por exemplo, você falou do Jangada, você falou do Alberto Teixeira, muitos ali estão fechando seus escritórios, porque não está tendo público. Hoje o público que circula de fato, 80% vem do pessoal do interior. O pessoal do interior que ainda circula no centro da cidade. Fora isso, aquele calçadão mesmo está realmente de uma forma triste, portas fechadas. Então, nenhum empresário... prédios fechados, como o prédio de INSS, vamos lá, eu vou enumerar, prédio de INSS, aqueles hotéis, a gente tem de lá para cá, o Brasília, eu tenho tem um hotel que tem nome de índio ali, não lembro se é a Peripê, tem um hotel ali na confluência da Rua Santa Amaro, né, com a São Cristóvão subindo, tem um hotel muito bonito, fechado há muitos anos. Tem um edifício Futuro que é bem próximo. O edifício Futuro é um problema. Exatamente. De água, de energia, de dimensionamento, um monte de problema. Eduardo, então, quando a gente fala sobre a revitalização do centro da cidade, o governo municipal, principalmente, fazer por onde recuperar esses prédios também, servir como moradia. E outra. Sim, esses prédios comerciais não poderiam ser transformados em moradia e vendidos pela Minha Casa Minha Vida? Exatamente. Para trazer um público para o centro da cidade? É só fazer uma reestruturação dele, melhorar em todos os aspectos. Para isso, para você manter de uma forma ou de outra, a cidade pelo menos equilibrada. Se não me engano, você salvou aquele comércio que tem embaixo do Palace. Não foi você que fez o condicionamento elétrico? Você é gratuito, você fez isso voluntariamente, não foi isso? Na verdade, trabalhando e ao mesmo tempo com mais a pretensão de ver as pessoas não saírem dali. Por quê? Porque o Hotel Palace estava condenado a todo mundo sair. As empresas todas lá instaladas. Por quê? Porque existia algum tipo de risco, mas o risco maior estava na parte elétrica. O Hotel Palace poderia ser remodelado para ser moradia?
Sim, para engenharia nada é difícil, Eduardo. Então, o que acontece? Quando você fala sobre a revitalização do centro da cidade, primeira, geração de emprego. Você vai ter um turismo mais frequente. À noite as pessoas vão poder ir para o centro da cidade, com suas famílias, ouvir uma boa música, voltar aquele cacique chá, né, que era um local de encontro da família. Então, hoje é um restaurante modelo do Então, Senai. se você não construir para que traga o público de volta, dificilmente você vai ficar por muito tempo aquele centro da cidade. E o que me chama a atenção são os prédios, né, que eles vão virar, eu costumo dizer assim, o centro de Aracaju vai virar Recife Velha. Por que chama Recife Velha? Basicamente porque um abandono dos prédios, aí vai, por isso que chamam Recife Velha. Então, nesse caso especificamente, você traz o turismo para dentro de Aracaju. A pessoa que vinha conhecer o centro da cidade, ele vai chegar ali no centro da cidade, já vê o centro daquele jeito que está. Aí dá uma chegadazinha no mercado para conhecer o mercado, porque é um caminho. Aí chega alguém e diz assim, olha, aqui nós temos shopping center. Incrível, né? É o Shopping Aracaju. O Shopping Park. Acho Aracaju Shopping. Né? Exatamente. Esse Shopping Park é um atrativo. Mas quando você quando você faz uma coisa sem projeto, sem planejamento, dá nisso. Entre o mercado e o shopping tem um canal de céu aberto. É isso que realmente falta de planejamento. Aquele que construiu aquele shopping, ele devia planejar antes. Planejar um centro de cidade mais cômodo, né, para todos, uma cidade diferente, para trazer as famílias de volta. O shopping deveria ter visto alguma isenção de alguma coisa para tapar o canal. Poderia o próprio shopping, quem construiu, poderia investir no mercado e no próprio centro da cidade, para poder ser um atrativo, para o próprio shopping vender. As lojas hoje, Eduardo, que estão no shopping, cada vez você entra lá, 1 ou 2 pessoas lá circulando. Então, assim, falta planejamento. Então, a questão das políticas públicas voltada para o centro da cidade dá por esse caminho. De você fazer uma revitalização e manter os empregos que hoje lá ainda continuam, e a possibilidade de gerar novos. Mas nenhum empresário vai colocar seu dinheiro ali do jeito que o centro da cidade está. Então, eu vejo como muito importante, eu acho que hoje quem está na Câmara de Vereadores deveria já ter apresentado, ajudado a Prefeitura a movimentar por esse caminho. Trazer turismo para poder só vir uma vez e não ir mais, não vai adiantar. O turista chega, vai lá, você acha que ele vai indicar Aracaju para conhecer? Não vai mais. Então, perde nesse ponto, que é diferente de outras capitais. Railson, essas propostas suas estão no seu Instagram, estão nas suas redes sociais? Não, esse é meu projeto que levarei caso venha conseguir, né, como pré-candidato, sou pré-candidato, né, conseguir galgar uma cadeira lá na Câmara. Meu projeto vai ser para geração de emprego. E para gerar emprego você tem que ter mecanismo. E o mecanismo de apresentar ao prefeito, vamos dizer assim, é soluções. Porque você só falar, você não adianta, Eduardo. Você tem que mostrar projeto. Então, por isso, tanto é mostrar projeto, que isso está inserido no meu projeto de condomínio. Né? Porque os moradores de condomínio trabalham, tem muitos também que têm negócio no centro da cidade. E quando eu trago isso como benfeitoria para o centro, automaticamente eu estou trazendo a benfeitoria para aqueles que já estão lá e geração de emprego. É isso aí. Maria Tereza, você mora eu creio que no momento, a maior cidade do mundo, né? Que é Nova York, sim, não é isso? Exatamente. Nova York tem esses mesmos problemas que a gente tem. Aracaju nós temos só 670 mil habitantes, mas São Paulo tem quase 11 milhões de habitantes hoje, 10,8 milhões. Voltando aqui o que ele falou como turista, né? Porque eu tive o prazer de ter ido à praia e andei lá no calçadão, até tinha comentado com o Leonardo a respeito de... É um lugar lindo. É muito bonito. E eu achei assim meio vazio realmente, assim, em comparação com o Rio de Janeiro, o calçadão de Copacabana. E eu falei, poxa, deveria, né, ter mais gente saber desse lugar incrível. A praia, você falou para mim ontem sobre as águas do... né, eu achei maravilhosa, eu fui hoje mas não se iluda de uma coisa de Aracaju. Se você tivesse chegado há 2 semanas, né, vamos lá, o pessoal do Caveira, né? Há 2 semanas atrás, né?
nós tivemos 1 mês, 2 meses de São João. Nós tivemos 2 meses, 60 dias de São João. Começou o São João, tivemos um mês de São João, um mês de São Pedro. Não, tem mais, não, é porque São João e São Pedro é no meio do ano. Então, mas nós tivemos 2 meses de festa. Eu acho que foi, me corrija, pessoal da produção, né, do nosso programa Coimão, né, Conexão Caveira, né? O Papo de Caveira. O Papo de Caveira é logo mais, entendeu? Logo depois da gente, às 20h30, né? Aqui na Web Metrópole, o pessoal do Papo de Caveira. E, eles falam de tudo sobre segurança pública, eles falam do ponto de melhoria, do que precisa melhorar, do que tem, pegam no pé mesmo, mas eles colocam a coisa na gente, colocam na real das coisas como tem acontecido. O programa é o nosso campeão de audiência no momento aqui na nossa plataforma, né? E surge mais um campeão, né? O Papo de Condomínio. Estamos aí com Eduardo, eu quero uma quantidade de views muito legal. A nossa convidada aí, eu vou fazer uma pergunta para ela. Pode fazer, Railton. O mercado, que ela, assim, eu costumo dizer, ela é uma pessoa assim, de intercâmbio, né? Sim. Né? E as dificuldades hoje, em termos de governamental, né? O incentivo do governo para que as empresas ela possam produzir mais, vender mais serviço. O Brasil está muito aquém dos Estados Unidos? Olha, o que eu posso falar para você? Os Estados Unidos realmente, essa parte, estava até conversando ontem, né, Eduardo, sobre isso. O Brasil, eu estou voltando agora esse ano, acho que o Brasil está bem evoluído, sim, mas os Estados Unidos realmente, em questões, né, do governo, de incentivo, está bem avante, né, bem legal. Eu costumo dizer o seguinte, os Estados Unidos, para o americano, é tudo. É mais ou menos como Getúlio. Getúlio dizia para os amigos tudo, né? E para os amigos a lei também, mas para os não amigos, né? Todos os rigores da lei. Sim. Né? Mas o que ele queria dizer é que para amigo cabia tudo. E os Estados Unidos, para quem é americano, você tem incentivo. Por exemplo, a cada tonelada de milho que sai dentro dos Estados Unidos, o valor recebido de uma tonelada é o valor que é pago lá dentro. Ou seja, sai o valor dobrado. O subsídio lá é a toda prova. O nosso agronegócio, ele tem também certos incentivos. Não tem nem dúvida disso. Não são tão pequenos, mas o que a gente incentiva é 1/4 do que é feito nos Estados Unidos. Sim. E eles brigam para que a gente encerre esses incentivos, né? Por quê? Porque o maior competidor hoje de produção com os Estados Unidos, que é um país extremamente agro, muito agro, e nós temos dificuldades em diversas câmaras, né, de disputa com os Estados Unidos com isso. Mas dentro da sua área de facilitação de negócios, da pessoa chegar lá nos Estados Unidos, conseguir ter sua profissão, conseguir ter seu negócio, ou simplesmente a pessoa ir lá para ela estudar inglês, ou estudar uma área correlata como você foi estudar Direito Internacional, mais tarde você fazer Psicologia também, de uma forma que acolha as pessoas de países múltiplos e diferentes dentro de uma nação que já foi extremamente acolhedora. Hoje eu entendo até a dificuldade de acolher tanta gente, que chega um momento que tem limites sobre a questão do amparo social, porque você chega uma pessoa que não tem profissão, não tem qualificação, não tem condições, fica difícil você se enquadrar. Hoje eu quero ir para os Estados Unidos. Qual é o meu perfil ideal para mim ir para os Estados Unidos? Ou sua empresa não analisa essa questão do perfil? Então, a gente faz uma análise, com certeza, do planejamento, do perfil, o caminho que você quer. Usa mapa da mina. Qual vai ser o seu caminho? Qual vai ser o seu mapa? O que você precisa? Que trilhar, né? Exatamente. Né? Estamos falando de mais de 180 vistos, né, para os Estados Unidos, diferentes. Então, muita gente não... Peraí, são 180 tipos de visto? Sim, bem diferentes. Pô, eu pensava que o visto era para estudante, para trabalho e para morar. Eu também. Eu pensava 3. Eu também. Eu cheguei lá sem... Aí, doutor, o Moab diz assim, quais as maiores dificuldades enfrentadas por brasileiros quando vão morar nos Estados Unidos? O inglês e a diferença de cultura. Eu cheguei nos Estados Unidos sem falar o inglês. Na verdade, eu fui lá para estudar e ficar 1 ano. E eu demorei mais de 4 anos para conseguir entrar numa universidade americana, nova-iorquina, porque eu fiz a psicologia lá. Então, quando você se prepara, né, tem a ver também com a nossa consultoria, faz um preparo. Você quer turistar, você não precisa aprender um inglês para poder entrar numa universidade. Você quer ser um empresário, então você tem que saber algumas frases, né, alguns termos
básicos para você estar lá, mas mesmo que você tenha um tradutor, é importante você ter um direcionamento para você ter uma independência. Cultura, né? O americano tem essa coisa do private space, né? Espaço privado. Então, quando tem lugares lá, se você for abraçar um encontro de negócios, ele fala, peraí, né? Me dá a mão. Eles ficam meio incomodados. Então, são esses pontos que eu trabalho no planejamento, que não é só a parte do financeiro, do jurídico, mas também na psicologia intercultural, que é a minha área, né, que eu amo de paixão. E eu tenho meus parceiros. Você faz parecer para a gente que tudo isso é muito simples, o Usa Mapa da Mina. Nada é simples, mas quando tem planejamento, organização, como estamos aqui, né, com o nosso profissional falando aqui da questão da luz, eu até lembrei que aqui no Brasil, às vezes, se você ligar um chuveiro, ligar o outro, às vezes desliga, né? Eu não passo isso lá nos Estados Unidos. Eu estava com a minha mãe, mas pode ligar o chuveiro junto comigo. Eu falei, mas como é isso? Então, né? Então, assim, organização. Quando você tem organização, planejamento, você, né, com tudo sai certo, tudo dá certo, tudo se encaixa. Então tá bom, olha, a partir do mês de outubro, quem pilota, comanda aqui o Papo de Condomínio é o nosso Raildo Queiroz, que está aqui na bancada. Eu estarei comandando o programa até esse período, né, que ele está licenciado da nossa emissora, mas eu lanço um quadro, né? Nós vamos ter um quadro, olha aí, Leonardo, já prepara para a semana que vem. Vai ser uma gravação da Teca, dando alguma dica do Usa o Mapa da Mina para você. Então, a primeira dica que eu dou é venha patrocinar. Então, esse quadro aqui, se você tem uma escola de inglês, você já sabe que o maior gargalo para as pessoas atravessarem, né, do nosso continente sul-americano para o norte-americano é a língua, essa barreira. Então, as escolas de idioma, vamos conversar aqui, venham conversar com a gente, é extremamente acessível a nossa tabela, para a gente ter o nosso quadro. O quadro Usa o Mapa da Mina com a Maria Tereza First, todas às quintas-feiras, às 17 horas. Então a gente abre o programa, na metade do programa, no intervalo, a Maria Tereza vai estar por 5 minutos conversando, falando para você alguma curiosidade sobre o Usa o Mapa da Mina. São e quantos vistos? Mais de 180 vistos. Ela vai trazer, ela vai desvendar para você esses mistérios e vai estar convidando você para poder receber ou saber como funciona a consultoria da empresa dela, tá ok? Maria Tereza, me diga uma coisa, você viaja Brasil, vai para a Europa, e tem muita gente que diz que a Europa é melhor que os Estados Unidos, a Europa é melhor que o Brasil, os Estados Unidos é melhor que o Brasil. Você é do Brasil, você volta para o Brasil, qual é o melhor lugar? Qual é o melhor lugar? Onde você se sinta bem, né? Onde você tem o seu planejamento, onde você queira chegar. Pode ser em casa, pode ser nos Estados Unidos, na Europa. Qual é o seu objetivo? O que você deseja? E acreditar. Eu acho assim, o principal é acreditar e se planejar para onde você quer morar. Eu, por exemplo, eu amo a Espanha, morei muitos anos na Espanha. Gosto de viajar, sou mochileira como Eduardo Barbosa, não sei se as pessoas sabem dessa parte do nosso aqui, né, fator do geminiano aqui. Somos geminianos e gostamos de viajar. Mochileiros. Mochileiros. Então, eu sempre viajei muito a Europa, conheci. E eu acho assim, viajar, conhecer outras culturas, eu acho que é enriquecedor. Você aprende, escolas são importantes, mas você viajar é uma coisa que você guarda para sempre dentro de você como aprendizado. Então, depende. Se você achar que Portugal, nós também atendemos pessoas que querem ir para a Europa, e Portugal é o local que eu quero ir, né, eu desejo. Então, venha fazer uma consultoria com a gente. Mas não, Estados Unidos, quero ir para Nova York, conhecer a Times Square, andar lá pelo Central Park, esse é meu sonho. Então, acredite. Né? Acredite e vá lá preencher seu Usa Mapa da Mina. Tá bom. Raildo Queiroz, você tem alguma consideração para a gente? Falar um pouquinho desse programa, que é idealização sua, quero deixar muito claro, viu? Eu já tive o Papo de Política, algumas pessoas me acompanharam na Rádio Liberdade, né, com o Papo de Política, mas nós estamos aqui com o Papo de Condomínio, ideia 100% de Raildo Queiroz, como ele batizou muitos programas, e um épico que eu participei durante 4 anos consecutivos aqui, né, foi o nosso programa
o Política com Café, né? Maravilhoso, muito bom. Quero aproveitar para deixar um abraço para o nosso âncora, né, do programa, Sandoval Júnior, que é pré-candidato a vereador ali na Barra. Muito sucesso para você, Sandoval. E apareça aqui no Papo de Condomínio, né? Porque cabe ele também, né? Um espaço para você vir falar um pouquinho sobre sua campanha e sobre a Barra, que hoje eu acho que é o maior espaço de construção de condomínio, né, do nosso estado. Verdade, Eduardo. O que traz para a gente fomentar, né, esse processo é que contra a tecnologia ninguém pode brigar. Né? A tecnologia, em qualquer segmento, ela vence. Porque a gente precisa se adequar a ela e vender em cima do que ela produz a favor, né, do progresso. E o ponto principal que eu considero, que eu quero alencar para todos vocês que estão assistindo a TV Metrópole, é que o setor condominial, ele é um setor que não sofreu na pandemia. Então, o condomínio não sofreu. Então, o prestador de serviço não deixou de fazer o serviço na pandemia, que foi muito diferente das empresas. Sim. Então, por se tratar de condomínio, por se tratar de um CNPJ que não tem fim lucrativo, né, é só rateio de despesas, então a gente tem muito cuidado, né, ao passar algumas informações. Por que eu digo isso? Porque assim, a tecnologia no condomínio, hoje já está, a bola da vez é carros elétricos, mas vinha portaria remota, né, que de uma forma ou de outra desagregou um pouquinho mais o funcionário. E o que eu tô trabalhando, Eduardo, há 4 anos atrás, e estou comprovando hoje, que se a gente não tiver uma representatividade, tanto na Câmara de Vereador, como também na Assembleia Legislativa, o condomínio vai ser uma fonte de renda para o governo constantemente. Porque o governo é ganancioso, o governo quer imposto, o governo quer cada vez mais arrecadar. Então, o que a gente quer buscar é dar uma parada, né? Vamos dizer assim, uma freada, né? Todo esse incentivo do governo, porque se você vende energia solar, o governo quer até taxar o sol, perdão. Então, os carros elétricos também é outro caminho que traz preocupação hoje para o setor condominial. Pelo fato de consumo, não é que o condomínio vai gastar com isso, mas o que pode trazer de risco na demanda dos carros sendo instalado constantemente, desenfreado. Então, o que eu chamo a atenção nessa parte do carro elétrico, queria chamar a atenção, era isso. É preciso fazer estudo de viabilidade técnica para saber quantos carros a gente vai ser instalado. Mas como a gente pensa em coletividade, tem que ser para todos. Então, existe um projeto para isso. Então, o estudo de viabilidade técnica ele dá a condição de você decidir o melhor projeto do condomínio. Se vai ser um projeto coletivo ou um projeto individualizado para cada morador. Mas aí, esse estudo de viabilidade técnica vai mostrar para numa assembleia de condomínio qual o impacto financeiro que esse sistema dará para os moradores. Então, assim, esse é um ponto que a gente está tratando bastante, inclusive tudo indica que vai ter uma audiência pública na Câmara de Vereadores, encabeçada pelo vereador Breno Garibaldi, junto comigo, que ele falou até, você é o protagonista, que você que está provocando isso aí. Então, vai acontecer sim, com os órgãos de fiscalização, Corpo de Bombeiro, CREA, Defesa Civil, Energisa, todos esses órgãos vão se manifestar diante disso, porque realmente é uma preocupação para aqueles que moram lá e você implementar, mesmo que você não sendo o proprietário do carro, mas o vizinho quer a instalação. E você não pode dizer ao vizinho que não pode instalar, porque contra a tecnologia não pode brigar, vai ter que instalar. Agora tem que buscar como vai ser instalado, né? Tem que apresentar soluções. Então a ideia é apresentar soluções para os gestores condominiais. E outro ponto que eu estou trabalhando à frente também, como eu disse antes, há 4 anos atrás eu dizia que se a gente não tiver como controlar, pelo menos buscar, entregar e avaliar todo um processo de despesa que vem para o setor condominial, dificilmente você vai manter um padrão dentro do seu condomínio. Primeiro, o que é que visa o setor condominial? A taxa condominial. Você que mora no condomínio, você paga a taxa condominial, que é um valor rateado, todos iguais, para poder manter as despesas, a operacionalidade do condomínio.
Então, é essa taxa que está sendo assustador. Que está assustando essa taxa. Por quê? Você passa a ter um desequilíbrio nas suas contas. Você mora em condomínio, ainda mais, não só aquilo que você prevê, que está aumentando substancialmente esse valor, o seu imóvel, o seu patrimônio está automaticamente, na mesma proporção, sendo desvalorizado. Por quê? Porque um prédio que você está morando, que você paga um apartamento de 500 mil, e quando você vai querer vender ou até mesmo alugar, o que vai acontecer? Quem vai alugar ou comprar vai dizer, qual é o valor da taxa condomínio lá? Taxa condominial. Então, diante de toda essa celeuma de despesa, a gente chega no valor da taxa. E aí, cada vez mais, nós temos essa preocupação. E o pior de tudo isso é que impacta diretamente com os funcionários do condomínio e os prestadores de serviço. No momento que o condomínio começa a ter essas despesas, então, hoje, ele vai trabalhar no essencial. Quer dizer, os prestadores de serviço começam a perder espaço dentro do condomínio. E, principalmente, Eduardo, os funcionários. Aí vem as portarias remotas, como eu disse, tem tecnologia, ninguém vai brigar com ela. E aí são postos, né, cada vez mais sendo reduzidos, sendo esvaziados. E não acontece novas construções nessa mesma escala. Não acontece. Então, precisamos o quê? Fazer um relocar, vamos dizer, um relocamento desse povo, relocar essas pessoas para uma outra frente de trabalho. Ele tem que se reinventar. Porque pessoas que moram em condomínio, tem 10, 15 anos até dentro do condomínio. Então, ele só, a vida toda dele foi trabalhando com aquilo. Quando ele perde o cargo dele, a função dele lá dentro, ele perde o emprego, vai trabalhar onde? Ele tem que se reinventar. Então, o centro da cidade passa a ser um ponto estratégico para acolher essas pessoas, ter novos empregos para elas. Né? Então, é esse o objetivo, Eduardo, de ter controle nas contas do condomínio. Então, o que é que o vereador pode trabalhar, né, nessas pontos? Reavaliar várias coisas. Por exemplo, quando tem condomínio que ele tem todas as suas licenças, né, válidas, né, mantém as licenças todo ano. Isso tem que existir de uma forma, uma contraprestação, uma contrapartida do condomínio com a prefeitura, porque os IPTU. Então, IPTU verde. De certa forma, hoje, vamos dizer, o Estado, ele é sócio do condomínio. Exatamente. Né? Ele vive... Então, se você criar um IPTU verde, esse IPTU verde nada mais é para dizer assim, olha, meu condomínio tem licença do bombeiro, licença da DEMA, da IMURB, então meu condomínio está dentro do conceito de segurança. Então, esse seguro tem que ser mais barato. O valor da taxa do IPTU, o valor do IPTU tem que ser menor, porque já existiu outros investimentos para o governo, para o municipal. Né? Porque no momento que você produz essas licenças, automaticamente você contratou profissionais para isso. E esses profissionais já pagou o INSS em cima desse serviço. Então, e outra, o ISS, que é o Imposto sobre Serviço, ele tem que ser valor menor para condomínio. Então, são nessas frentes que a gente trabalhando, né, a gente consegue reduzir cada vez mais o custo operacional de manutenção do condomínio e em outras frentes também. Então, isso pode manter os empregos dos funcionários, não partir para outra tecnologia para poder desempregar o povo, ou até mesmo ter mais segurança em relação a novas contratações e novos serviços. Porque no momento que eu tenho um condomínio, meu condomínio está passando a roxo, eu não vou querer fazer melhorias, até porque vai mexer no bolso de todo mundo. Eu vou pagar só o essencial. E isso passa a acontecer de um profissional que fazia uma limpeza de fachada, uma recuperação de uma fachada, ficar assim, em terceiro ou quarto plano. Então, o que a gente quer trabalhar para que as contas condominiais ela comece a ter mais um equilíbrio, porque realmente hoje está um desequilíbrio muito grande e os imóveis cada vez mais sendo desvalorizados por conta desse superávit, vamos dizer assim, nas contas condominial. Perfeito. Doutor Moab Teles, acho que ficou respondido para você sobre as maiores desconformidades encontradas em condomínio. Ele disse que está satisfeito sobre a questão. Vamos agradecer a dona Elisângela Oliveira, esteticista, candidata a vereadora lá em Socorro, ligada na primeira edição do programa Papo de Condomínio.
Obrigado pela presença. Persona, me conta uma história, o programa, Silvio, a conta dele. Ele deixa uma pergunta. Como os condomínios podem influenciar uma campanha política? Olha, uma coisa que a população condominial precisa saber, que tudo que controla nossas vidas vem da política. A política controla tudo. Todo o nossos empregos, nosso dia a dia, enfim. Tudo, nossa política está envolvida, está ali infiltrada, está impregnada. Então, o que precisa saber que tem que existir, sim, políticas partidárias no condomínio, discutir, levar os candidatos para uma assembleia, mostrar assim, o que é que você tem de projeto para o meu condomínio, o que é que você tem de projeto para a infraestrutura. Porque quando você constrói um condomínio, Eduardo, todo o entorno dele sai ganhando. É verdade, mas Raildo, me diga uma coisa, hoje, nesse momento, eu sou pré-candidato, não é você, sou eu. Eu posso chegar, bater na porta do condomínio e entrar lá para fazer campanha? Não. Por quê? Porque não é permitido fazer campanha políticas partidárias dentro do condomínio. É esse paradigma que a gente quer quebrar. Porque, lembre de um detalhe, tudo que envolve condomínio, a política está envolvida. Então, se você não souber bem decidir com quem você vai dar seu voto, às vezes você não quer nem sair do seu condomínio para ir votar. Porque não acha importante, porque não vê políticas públicas voltadas para o condomínio, Eduardo. Quando existem políticas públicas voltadas para o setor condominial, só basta ter um lá na Câmara, que aí você vai ver como vai abrir as coisas. Vai abrir para a Assembleia Legislativa, para a Câmara Federal, para o Senado. Vai sair pessoas envolvidas diretamente no condominial. Não é que os outros não façam, mas se faz muito pouco para o setor. E a gente precisa trazer mais soluções para que cada vez mais seu prédio seja valorizado, seu condomínio seja valorizado. Amigo Raildo, você é o único que versa sobre essa questão. Quando eu cheguei a conhecer aqui, eu me lembro que o primeiro estúdio, o segundo estúdio que a Raildo montou, ele disse, tem uma novidade, dá um pulo aqui para você ver. Quando eu cheguei, gente, era só prédio. Se você puxar essa cortina aí, você vê. Só puxa essa cortina e você vai ver só prédio. Então, na cortina aqui atrás de mim, eu posso mostrar? Vou mostrar para vocês em tempo real no ar, tá? Tem como abrir aqui? Tem, vai puxando um lado aí. Do lado aqui. Aí, ó. Tá dando para ver? Pegou aí meu câmera. Então, nós tínhamos a replicação dessa imagem no estúdio, né? E de lá para cá, nesses 10 anos de convivência com o Raildo, ele não mudou a questão do discurso, ele aprimorou, ele ampliou o serviço, ampliou a empresa dele, graças a Deus foi muito bem sucedido, mas esses pontos de melhoria você continua tocando. Então, eu nesse momento insto vocês a que entre no Instagram do Raildo, acompanhe, e que você poste, Raildo, no seu Instagram para as pessoas poderem lhe acompanhar, poder ver, né? Lá essas propostas são inovadoras, propostas são importantes, né? Eu, como um ex-morador, né, ali da Rua Geru, ali no centro, muitas pessoas conhecem, Rua Geru, aquela rua começa numa confluência da Rua Lagarto, ela vem da antiga Jeruzinho e ela desce passando no lado do prédio, oficialmente hoje Maria Feliciana, né? Oficialmente virou Maria Feliciana, a mulher mais alta do Brasil, e ela era sergipana, né? Uma sergipana, que foi a mulher mais alta, ela faleceu no ano passado, aliás, faleceu no início desse ano, e nós tínhamos um prédio, Edifício Cidade de Aracaju, e ninguém chamava como Edifício Cidade de Aracaju. O edifício era conhecido Maria Feliciana, porque o pessoal, quando viu o prédio, nossa, parece Maria Feliciana, porque você tinha que olhar para o alto para falar com ela, que ela tinha 2 metros e tanto de altura. E o edifício é o mais alto ainda, né, da cidade. Não sei se temos prédio mais alto que aquele lá do centro. Creio que ainda seja o edifício mais alto. É um edifício antigo, tem uma série de problemas, né, Raildo? E é outro edifício que poderia ser remodelado para moradia, né? Tende para engenharia, nada é impossível para engenharia. A questão toda é o seguinte... 277 pessoas nesse momento, viu, Raildo? Acho que foi o nosso maior pico. O importante é que traga soluções, né? Você entregue soluções para um projeto. Então, quando você fala sobre garantir os empregos de quem já está com eles lá no centro da cidade, é você multiplicar esses empregos por muito mais do que já tem. Porque assim, se você trabalhar no centro da cidade, Eduardo, aquela época, Eduardo, que você ficava
saía do trabalho 8 horas, 6 horas da tarde, ia para onde? Para o centro da cidade. Aí criou a Rua 24 Horas. A gente ia pro Fãs. Aí criaram a Rua 24 Horas, muito boa ideia. Isso é importante. Os mas cinemas... falta divulgar mais. Ninguém vai à Rua 24 Horas se não tiver outro atrativo também. Sair de suas casas de noite, sem segurança, ninguém vai, Eduardo. Nós tínhamos 4 cinemas no centro, nós tínhamos, nessa época, o Cacique Chá, mas além do Cacique Chá, a gente tinha uma série de sorveterias, que nós temos aqui no centro a catedral. Fica triste, porque as pessoas também... Dali a gente subia para o Alto do Santo Antônio, né, que tem uma vista maravilhosa da cidade. É sempre uma bela cidade, um belo centro. O negócio todo é que as gestões entenderam que Zona Sul era a parte que interessava a eles, esqueceu do centro. A verdade é essa, mas tem tudo, nada disso está perdido ainda. Basta ter boa vontade e trabalhar a favor da sociedade, que as coisas voltam a acontecer nesse ritmo também. Tereza, você é uma convidada toda especial, tão especial quanto o nosso Raildo. O Raildo, ele sempre está aqui trabalhando, apresentando, ele está construindo tudo isso daí. E a metrópole mudou e mudou para melhor, né? A instalação predial está maravilhosa, você empresário venha conhecer o que é essa estrutura e venha investir. Cada centavo que você investir, com certeza você vai ter um belo retorno, né? Tá topado o meu desafio, porque eu lancei o quadro sem falar com você, Tereza. Vamos fazer o mapa da mina semanal? Você sempre me surpreende, Eduardo. Claro que sim. Por isso que eu estou aqui, né? Então pronto. Então, olha, daqui uns dias ela está lá nos Estados Unidos, diretamente dos Estados Unidos, a gente vai estar recebendo. Isso. E aí a gente sempre vai ter algo gravado, mas vamos tentar sempre a conexão ao vivo, né? Com certeza. A internet permitindo. Então, diretamente lá de Nova York, nós vamos ter... Tá preparado para isso. Nós vamos ter a correspondência. Nós já fizemos memoráveis programas aqui. Sim. Então a gente vai ter. E se prepare para, mesmo estando lá nos Estados Unidos, ser uma convidada, ser um consumidor sobre os programas, poder ser uma consultora nossa também sobre segurança pública. Eu acho que você pode conversar com o pessoal do Caveira também, falar dos gargalos, dos problemas que tem. A Tereza gosta de passear. Sim. E ela sempre faz vídeo mostrando pra gente as belezas de Nova York. Aproveitar e fazer mais uma pergunta para a doutora, que é a nossa internation. Hoje, assim, Aracaju, por exemplo, há uma dificuldade ainda de fazer todo esse translado, vamos dizer assim? Qual o translado? No caso para os Estados Unidos? Estados Unidos, intercâmbio, vamos dizer assim, né? Não, pelo que a gente está conversando, né, Eduardo, como OAB, não existe essa dificuldade, como a gente estava falando a respeito, né? É difícil, é impossível, essa é a minha parte da psicologia que eu amo. Nada é impossível, nada é difícil, né? Quando você coloca um foco. Tem dificuldades? Tem situações, sim. Umas menos, outras mais. As agências já ajuda bastante, as agências, né? O mapa da mina está aberto, né? Para as agências de turismo, com certeza. Está aberto para todo trader, né? Turístico, está aberto para os hotéis, está aberto para a questão, está aberto para os colégios, por exemplo, um colégio como o Master, os colégios de excelência que a gente tem, como o Master Salvador, e até um colégio público. Não existe dificuldade hoje para que alguém, mesmo que estude na escola pública, fazer uma programação, e porque o governo federal ele oferece uma série de bolsas de extensão no exterior. Então, é muito legal. Se você fizer com planejamento, como a Tereza falou, né? Se você fizer com planejamento essa questão, eu creio que qualquer pessoa pode sim chegar nos Estados Unidos, né, Tereza? Eu sempre falo na minha imersão, como eu falei, aqui em Aracaju é a quarta cidade que a gente visita, eu e minha equipe. Eu sou um exemplo de que tudo seria impossível. Eu cheguei nos Estados Unidos, fui mãe solo, não sabia falar o inglês, e eu só falava, eu vou para a faculdade nova-iorquina, e todo mundo, você é surtada, né? Eu quase com meus 30 anos, e vamos calcular a idade aí, com meus quase 30 anos, com uma filha, longe do meu país, eu falei, eu vou fazer, como eu tenho que fazer, qual vai ser o meu mapa da mina, como é que vai ser, o que eu preciso fazer? Então eu comecei a me informar. Foi muito mais difícil? Muito mais difícil. Mas não foi impossível, tanto que eu entrei na Stony Brook, consegui me formar, consegui fazer depois mais cursos. Eu falo hoje em dia fluentemente também o espanhol, né, o português, lógico, o inglês, e consegui abrir empresa em Manhattan, perto da Wall Street. Todo mundo falou, não, tem Queens, que lá tem a parte que tem muitos brasileiros. Eu falei, não, eu quero abrir lá na Wall Street, né, lá com o pessoal americano, e consegui abrir a First
First Life Group lá. Foi fácil? Não, mas teve planejamento, teve organização, teve foco. Então essa parte que a First, né, trabalha muito. O planejamento realmente. Uhum. Né? Então, eu quero agradecer, né, nessa nossa primeira edição, esse sucesso. Nós tivemos um pico até de 300 e poucas pessoas em tempo real. Isso para o YouTube é muita coisa no programa. Creio que vamos ter milhares de views nos próximos dias. Mas quero agradecer você que abraçou o Papo de Condomínio na sua primeira edição. Eu quero agradecer a presença aí do Queiroz. Quero agradecer muito, Tereza, pela sua presença. Obrigada. Antes das considerações finais, quero deixar um agradecimento ao professor Silvio Daniel dos Santos, né, parceiro nosso, irmão. Quero agradecer a Fábio Conceição dos Santos, nosso... eu chamo ele de museólogo, mas não é. Ele é arqueólogo. Gente, nós temos um curso de arqueologia aqui na cidade de Laranjeiras, maravilha, né? E Fábio, formado em arqueologia, quero agradecer a você, Fábio do SESI, pela sua participação. Quero agradecer ao Foca, que deu uma passadinha, deixou um like na gente. Foca, abre um espaço aí para Tereza lá, que ela tá querendo ir conversar com você. Aí, ou em Itabaiana, ou aqui, tá, na Transamérica. Quero agradecer por demais aos meus amigos e irmãos jornalistas, Igor Trindade. Quero agradecer ao Mike Nilson, né, que de lá de Recife deu um toque pra gente. Estamos com saudade de você, viu, Maguila? Veja na sua agenda aí um dia para ligar, para a gente poder estar conversando. Quero agradecer ao Belmiro de Andrade Neto, que está lá, morador de Santa Catarina, meu amigo, meu irmão de infância lá de São Paulo. Está morando agora, casou novamente, está pastoreando, né, uma igreja lá. Deus lhe abençoe no seu pastorado. E obrigado também por ter passado, deixado um like. Davam olhando o pessoal que deu uma chaleirada na gente. A Elisângela eu já agradeci em tempo real. Deixaram um alô para você, Tereza. E eu não botei na internet aqui. Dona Doutora. Foi a doutora... Lúcia Coutinho, Nelson Ramos, diz que está assistindo a gente a partir lá de Camaçari. Obrigado, Nelson, você assiste tudo aqui da metrópole, você é 10. Camaçari é uma das cidades mais importantes do estado da Bahia. Doutora Tereza, excelente profissional. E Sil, da First Life Group. Foi a Rosana Santana que fez essa observação. Quero agradecer demais, Moab, pelo seu luxuoso tempo aplicado de estar nos ouvindo, de estar aí dando uns toques e tal. Moab é um dos maiores profissionais de comunicação do estado de Sergipe, é um showman, o homem joga gente nas quatro, mentor aqui da Tereza, mentor Sim. também do Eduardo Barbosa. Moab, você é tudo. Quero agradecer ao vice-prefeito Jânio, ali da cidade de Laranjeiras, que também estava aqui assistindo a gente, a professora Aricelma, formada, mas gosto de dizer que não é professora, você é super professora Selma, nossa secretária do comércio ali da cidade de Laranjeiras. Quero agradecer ao secretário Renato Nogueira, de Nossa Senhora do Socorro, e o secretário Nonato, que também estavam sintonizados aqui com a gente. Obrigado, amigos, por essa parceria, obrigado por estarem com a gente nessa jornada. O Sandoval, deixo o meu abraço, mais um abraço para você, Sandoval, ao nosso pastor Rodrigo Galvão, também o Rodrigo Galvão estava sintonizado aí. Então, obrigado. Volta, viu, Rodrigo? Tem aqui um espacinho para você, tá bom? E vamos para considerações finais. Primeiras damas, né? Suas considerações finais, o que você tem para falar para a população do mundo? Lembre que nesse momento, das 300 pessoas que entrou, nós tivemos pessoas de 5 países diferentes, nós tivemos pessoas de 12 estados do Brasil. Então, nós estamos espalhados pelo Brasil e pelo mundo. Primeiramente, tem 3 crianças que pediram para você dar um beijo, que são meus filhos. A Anne-Marie, Sebastião e Filomena, que devem estar assistindo a gente agora, depois dá um alô para eles. Eles fazem parte. Sim, sim, eles são meus pilares. 3 americanos. E a professora Lucilena, que é minha mãe, e o meu padrasto, Ricardo Braga. E as minhas considerações finais é o seguinte: eu fiz uma reportagem com o Júlio Pena, que é um grande repórter lá de Nova York, brasileiro de Minas Gerais. Eu acredito que ele esteja lá há 16 anos. Ele me perguntou: qual a frase, o que você gosta mais aqui nos Estados Unidos? Eu falei, aqui nos Estados Unidos, o bom é que nunca é tarde para recomeçar. As pessoas se prendem muito à idade, a idade é uma ilusão. Então, essa é a minha consideração. Nunca é tarde para sonhar, nunca é tarde para recomeçar. Acredite e valorize cada minuto da sua vida. Eu, mais velho da bancada, com 60 anos de idade completa agora em junho, então quer dizer que eu posso pensar numa vida lá nos Estados Unidos. Com certeza, brotinho. Então, obrigado.
Meu mestre, Raildo Queiroz, pessoa que eu admiro muito, amigo, irmão, suas considerações finais? O Eduardo, não pode ser diferente, né? Eu tenho uma personalidade aqui, o nosso internacional, né? Isso aí. Uma brasileira internacional, isso me dá muito orgulho. Eu fico muito feliz. Gratidão. E quero também deixar minhas considerações para você que pense, você que é morador do condomínio, pense que é preciso você escolher um pré-candidato aí e abraçar ele. Porque aquele que realmente mora em condomínio, aquele que vem para condomínio, aquele que depende do condomínio para tirar seu ganha-pão, precisa ter bem assistido. E um profissional que está lá, lhe representando, ou representando a todos vocês, ele tem que ter conhecimento técnico que vai levar para discutir lá com os demais. Senão, se você não tiver um preparo, um conhecimento técnico, você vai ser engolido pelos outros. Então é importante você ir com a firmeza, com conhecimento, para que você faça a diferença. Então você que hoje, provavelmente aqui em Aracaju teremos 500 candidatos a vereadores, é preciso fazer uma filtragem com aqueles que realmente entrega as ideias e faz acontecer o movimento. Eu quero agradecer, Eduardo, pelo seu apoio, fazer parte desse primeiro programa aí, com a apresentação de Eduardo Barbosa, e estamos à disposição para toda uma sociedade condominial que quiser discutir. E falar que nós estamos trabalhando, sim, para uma audiência pública na Câmara de Vereador de Aracaju, para levar para esses, os órgãos de fiscalização, para determinar qual o melhor projeto de carro elétrico para o condomínio, para que amanhã não vai trazer consequências irreparáveis para o setor. Tá bom. Vitor, que está lá na Paraíba nos assistindo, meu filho, parabéns, viagem maravilhosa, Deus lhe traga de volta numa boa, obrigado também por estar assistindo a gente. A minha caçula de 17 anos lá, Flora Cristine, está lá assistindo. Agora eu quero falar para você, Filó, estou em português falando como americana, Filó e companhia que vocês estão aí, kisses, para vocês, meus americaninhos, e um prazer ter vocês aqui no Brasil, viu? Amem o Brasil, que é a primeira terra de vocês, é a terra da barriga que vocês vieram. Então não esqueçam disso daí nunca, viu? E obrigado pela presença de vocês, obrigado pela presença de vocês. Muito obrigado por todos, por esse sucesso, estou muito feliz por essa questão. E não esqueça, Papo Caveira, logo mais às 8h20 é o próximo programa que a gente tem. Então você já programa aí no seu celular para ele despertar exatamente para você, às 20h30. Já se inscreva no nosso canal, porque você estando inscrito, você vai poder participar do Papo Caveira em tempo real. Vocês viram, em tempo real, pessoas nos provocaram, a gente puxou cortina, a gente mostrou o que estava, demos resposta. Moab mandou um coraçãozinho, disse que foi 100% contemplado na questão das suas respostas. Raildo mandou um abraço para você e mandou um abraço também para a Tereza, para Leonardo, que está aqui presente, para o Igor. Então Deus abençoe todos vocês. Então não importa o horário que você esteja bem. Deus abençoe na sua caminhada e esteja com a gente na Metrópole. Na próxima quinta-feira, às 17 horas, vocês têm um compromisso conosco. Papo de condomínio. Não importa o condomínio, nem que seja a sua casa, o seu feudo do seu condomínio pessoal. Nós vamos estar falando sobre ele para você, trazendo novidades para você. Um abraço a todos e obrigado.